O tema de hoje, buscando praticar o amor. Uma das coisas mais difíceis, para nós que somos cristãos é colocar em prática os ensinamentos de Cristo. E quando eu falo de uma das coisas mais difíceis, porque contraria a nossa lógica humana, Por exemplo, se alguém faz um mal para você, a lógica de todas as pessoas é revidar esse mal, não deixar que essa pessoa continue fazendo isso, porque você não é bobo, você não é boba. E praticar o amor é uma dessas coisas que está no nosso rol de desafios, porque são ensinamentos que o nosso mestre deixa para nós e nós precisamos aplicar esses ensinamentos. E aí, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, ele nos deixa aqui um ensinamento. Acompanha comigo, é o texto que nós vamos utilizar como base para essa live. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até o 13. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos seres humanos e dos anjos, e não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios de toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Olha o versículo 13. Sendo assim, permanecem até o momento estes três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor, o maior deles é o amor. Então, o apóstolo Paulo, ele nos mostra, ou melhor, mostra aqui no caso a igreja de Corinto, um caminho muito mais excelente, que seria o caminho da prática do amor. O amor, ele aponta e faz aqui, já no início, versículo 1, ele já começa dizendo: ainda que eu fale as línguas dos seres humanos, mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça, mesmo que eu dê, ele só fala de atitudes nobres, atitudes que têm alguma relevância na nossa caminhada cristã. Mas ainda que nós façamos qualquer atitude, qualquer coisa que seja reconhecidamente uma atitude nobre, se não tiver amor, essa atitude não tem valor algum. Ele fala de que nós precisamos, em tudo aquilo que fazemos na nossa caminhada, fazer por amor, nunca por interesse, nunca esperando reconhecimento, nunca esperando aplausos, nunca esperando coisas humanas, porque tudo aquilo que fazemos, fazemos por amor e não por reconhecimento ou em busca de recompensas. Ele agora, a partir do versículo 4, ele começa a falar do que o amor é
e daquilo que o amor não é. Por exemplo, ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, mas o amor não é invejoso. Então ele fala de coisas que o amor é e o amor não é. Ele mostra uma espécie de currículo, tentando explicar aquilo que o amor é e aquilo que o amor não é. O amor não arde em ciúme, o amor não é ciumento. O amor, ele é paciente. O amor não se ufana, ele não é soberbo, ele não espera fazer coisas para poder ser reconhecido. O amor, ele diz, jamais morre. E aí ele continua falando, e aí ele vai falando, esse currículo do amor, ele deixa explícito, mostrando que é um caminho sobremodo excelente. E aí os coríntios, eles precisavam não só ouvir aquilo, mas praticar esse amor. E aí é que está o desafio. E como é que nós vamos praticar? O desafio para nós é entender como é que nós conseguimos praticar. O tema dessa live é buscando praticar o amor. E aí o apóstolo Paulo parece que ele muda de assunto de uma forma brusca aqui no versículo 11. Quando chega no versículo 11, pensa comigo, ele está falando das situações que elas são realizadas pelos homens, mas que se não tiver amor não vale de nada. Depois ele passa a dizer o que o amor é e o que o amor não é. Depois ele começa um assunto que não tem absolutamente nada a ver com o que ele estava falando, até o versículo 10. Olha só, no versículo 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. E aí eu fiquei pensando, falei, mas Jesus, como é que ele está falando de amor e agora ele começa a falar de uma coisa que não, sabe, parece que não tem conexão. Parece que o apóstolo Paulo se perdeu no seu discurso, parece que ele viajou e de repente ele entrou num assunto e aí a gente fala assim, apóstolo Paulo, volta lá no teu assunto que você estava falando inicialmente, mas não. O apóstolo Paulo estava certo daquilo que ele estava fazendo. Ele começa agora a mostrar qual é a maneira com que eu e você vamos praticar esse amor que ele nos mostrou quando mostrava a igreja de Coríntios. Ele nos mostra aqui o que é preciso para que eu e você pratiquemos esse amor descrito por ele aqui. Ele diz que quando ele era menino, quando ele era criança, ele fazia coisas próprias de criança, de menino. Mas agora que ele está na fase adulta, ele deixou as coisas de criança. Então o apóstolo Paulo está mostrando para mim e para você, quando ele escreveu essa carta à igreja de Corinto, que é preciso ter maturidade para praticar esse amor. A maturidade espiritual, ela vai nos permitir entender que o amor é paciente. Quando nós somos maduros espiritualmente, nós não ficamos impacientes porque alguma coisa não aconteceu. Nós não ficamos logo enfurecidos porque alguém nos tratou de uma forma diferente daquilo que nós queríamos que nos tratassem. Nós vamos entender porque temos maturidade. E essa maturidade vai fazer com que nós estejamos num nível acima, não sendo melhor do que as outras pessoas, mas entendendo que as outras pessoas, em algum momento, elas podem errar conosco e a nossa maturidade vai fazer com que nós, ainda que essas pessoas não mereçam, nós pratiquemos o amor que recebemos do Senhor. Note que não é meritocracia, não é quem merece receber o amor que eu tenho para dar, quando eu sou maduro, eu entendo. Todas as pessoas precisam receber, precisam ser alcançadas por esse amor. Elas verão Jesus quando eu expressar o amor por elas em alguma situação. E aí eu vou entender, eu vou viver esse momento aqui entendendo. O amor é paciente,
O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Eu vou entender isso e vou conseguir praticar, porque eu sou maduro espiritualmente. E como é que eu busco essa maturidade? Relacionamento com Deus. Eu vou ler a palavra do Senhor, porque a Bíblia é para nós a nossa regra de fé e prática. A maturidade na questão secular, né? Fisiologicamente falando, ela acontece nas meninas a partir dos 12 anos. O processo de amadurecimento que acontece aqui na mente, né, do ser humano, nas meninas, acontece a partir dos 12 anos. Isso é cientificamente comprovado. E nos meninos, a partir dos 20, 21 anos. Então, o amadurecimento de um ser humano, ele varia de sexo feminino para o sexo masculino. Mas, ainda assim, eu entendo que eu posso buscar. Por quê? Porque a maturidade, ela vem com as experiências que nós temos no dia a dia. Então, por exemplo, uma criança, seja ela do sexo feminino ou masculino, se ela é colocada para morar na rua, né, para viver os desafios, os perigos das ruas, ela vai amadurecer muito mais rápido, porque ela precisa se manter viva, e para isso ela tem que se virar nos 30, como a gente ouve muito falar. E aí ela vai fazer coisas, vai viver coisas que muita gente, muito adulto, não viveu. E para isso, e essas experiências vão torná-la madura. Ela sabe o que ela precisa fazer para se manter vivo ou viva. E aí, mas na caminhada cristã, eu não preciso esperar a fase lá na frente e respeitar essa questão de menina e de menino. Eu vou me relacionar com Deus, eu vou ter experiências com Ele. E essas experiências vão trazer para a minha vida maturidade espiritual, para que eu possa exercer, praticar esse amor que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O amor tudo sofre. Como é que eu vou sofrer por amor? Como é que eu vou ter paciência por amor a alguém? Como é que eu vou ser bondoso, mesmo quando uma pessoa não merece? Eu vou aplicar, eu vou praticar esse amor que eu recebi do Senhor. Porque Ele me amou de tal maneira e agora eu consigo amar outras pessoas. 2 níveis de relacionamento, você sabe. Você que acompanha, você sabe. O primeiro nível de relacionamento é com Deus, o segundo é com o ser humano. Então, eu recebo o amor de Deus, agora eu posso amá-lo. Eu recebo o amor de Deus, agora eu posso amar o meu próximo. E esse amor, eu só consigo aplicá-lo, eu só consigo botar em prática quando eu tenho maturidade para entender. Não, tudo bem. Ele errou, mas não é sobre ele, não é sobre mim, é sobre o amor que eu vou aplicar. É sobre o amor que eu vou praticar, mesmo que essa pessoa não mereça. O que tem acontecido muito, eu vou colocar aqui para ler exatamente como está. O que tem acontecido muito hoje é que nós estamos utilizando argumentos válidos, tá? Argumentos válidos para justificar a nossa atitude. Por exemplo, pastor, eu não vou fazer mais não porque aquele rapaz, ele falou isso de mim, aquela irmã falou isso de mim, aí a gente não quer fazer. Então a gente está colocando argumentos que são válidos para poder justificar a nossa atitude em não participar, em não fazer, em não querer, em não ir, em não estar. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu e nós estamos com a razão. Eu não estou falando que nós não temos razão, que você não tem razão. Não, mas essa razão, ainda que esteja conosco, nós precisamos superar e aplicar esse amor. Porque aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13, o evangelista nos deixa algo que é tremendo para a nossa vida, é desafiador. Quando nós lemos isso, é desafiador colocar isso em prática. Viver esse texto, viver essa palavra, viver o que ele está deixando como ensinamento. Acompanha comigo, Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar, ou por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Em outras, tem uma versão que diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Aqui é a mesma coisa, o amor
da maioria das pessoas esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. Aqui eu tenho duas coisas para falar para você. A primeira delas, a Bíblia vai dizer aqui que o amor de quase todos, da maioria, de muitos, vai se esfriar. Não de todos. Aí a pergunta que eu faço para você: você faz parte de qual grupo? Dos que vão deixar o amor se esfriar por causa do aumento da iniquidade, ou daqueles que vão permanecer e, ao contrário, vão praticar esse amor, mesmo no meio das injustiças, mesmo no meio das adversidades, das iniquidades aumentando? E aí, no final, ele diz: aquele, porém, que perseverar, que continuar firme até o fim, será salvo. A outra coisa que eu tenho para dizer para você é que a sua perseverança, a sua continuidade não é até o meio, não é até 90%, é exatamente, eu vou falar a mesma expressão que eu utilizei. Você coloca o teu celular para carregar, e esse celular está, 80% salvo. Se você precisar, numa emergência, você vai desconectar da tomada e vai fazer o que você tem que fazer. Caso contrário, você vai deixar ele encher até 100%. Então imagine que você precisa carregar o celular e você tem que deixá-lo carregando até 100%. Você não pode tirar. É deixar o carregador funcionando, fazendo aquilo que ele sabe fazer, que é carregar até o seu celular apontar 100%. Na nossa caminhada cristã é a mesma coisa. Aquele que perseverar até o fim, não é até o meio, não é até chegar perto do fim, não, é até o fim. A sua caminhada, pastor, eu já sou crente há 40 anos. Sim, continua crente até o fim, para que você possa receber do Senhor a notícia: vinde benditos do meu Pai. Porque a perseverança aqui, a continuidade aqui, é até o fim. Até o fim. Em que parte você está? Pastor, eu devo estar na metade. Sim, continua até o fim. Não dá para a gente especificar e determinar em qual parte nós estamos. Mas a verdade e a certeza é que eu preciso continuar até o fim. Não até o meio, não até 90%. Eu preciso ver 100% carregado para que eu possa entender até o fim. Então, se você não chegou no fim, se você está ouvindo essa mensagem, né? Se você está assistindo essa mensagem, ou se você posteriormente, aqueles que ouvirão, se você está ouvindo, é porque você ainda não está no fim. Então não pare a sua caminhada. O amor de muitos, não de todos. O amor vai se esfriar de muitos, da maioria, não de todos. O meu amor, o seu amor, ele vai se aumentando a cada dia. Esse é o nosso desafio. E aí, tendo a maturidade que o apóstolo Paulo fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, nós vamos entender. Essa maturidade vai nos permitir continuar a nossa caminhada até chegar ao céu. Maturidade cristã, maturidade espiritual. Maturidade espiritual, ela nos permite entender o outro. Nós olhamos assim e falamos: não era para ele fazer isso. Mas ele fez. E se ele fez, isso não vai me influenciar a sair. Isso não vai me influenciar a parar a minha caminhada. Eu vou continuar. Porque eu tenho um objetivo. Qual o objetivo? Chegar no céu. Amém? Deus abençoe a tua vida.